Fala, meu povo! Tudo certo? Tranquilidade total. Vamos embora porque o Sport finalmente ganhou o jogo, meus amigos. Precisou da saída do antigo treinador, que eu já esqueci o nome dele, para poder o Sport se reencontrar com as vitórias. Exatamente. Com as vitórias não, com a vitória. Beleza? Não vai se empolgar muito não, Jackson. Meus amigos, Sport 2... Jacuipense 1 pela Copa do Nordeste. Mas eu vou ser sincero aqui, tá? A gente comemora a vitória, tem que comemorar, independente de qualquer coisa. Mas um jogo horrível do Sport, tá bom? Agora eu não vou estar cobrando mais treinador, não. Agora eu vou cobrar jogador, meus amigos. Tem que cobrar jogador sobre esse jogo, beleza? Sobre vários jogos aí que tem muitos jogadores que estão bem abaixo da média. E eu vou trazer aqui para vocês, a gente vai conversar um pouquinho. Mas bora lá, meus amigos. Antes de a gente falar sobre o jogo em si, eu acredito que quando acaba o jogo, eu acho que eu não vou dizer nunca, mas eu acho que a última vez que eu falei de arbitragem aqui foi Sport e Palmeiras no ano passado. Eu acredito que foi isso aí, logo no começo do Campeonato Brasileiro. Fora isso, meus amigos, eu acho que eu não falei mais de arbitragem aqui. E hoje eu vou falar de arbitragem do jogo de Sport e Jacuipense. Pelo amor de Jesus Cristo. Um erro grotesco do árbitro, tá certo? Um erro assim que eu acho que eu nunca vi isso acontecer. Nunca vi mesmo. Tem culpa do árbitro, pra mim tem culpa de jogador. Que foi o que aconteceu, Jackson? Que eu não tô ligado no que aconteceu. Meus amigos, tem um jogador da Jacuipense, o tal de Vinícius Amaral, que levou um cartão amarelo, tá certo? No primeiro tempo, aos 18 minutos do primeiro tempo. Não, 20 minutos do primeiro tempo, tá certo? No segundo tempo, ele teve uma discussão ali com o Depena, ele empurrou o Depena empurrou ele, já estava 1-0 pro Sport, e ele levou o segundo cartão amarelo, só que o árbitro não expulsou o cara. Simplesmente o cara continuou em jogo, jogando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Tipo assim, grotesco, tá? Grotesco. O árbitro foi avisado pelo árbitro que fica ali fora, e ele disse que não tinha dado não, amarelo não, e tá tudo certo. Só que, meus amigos, isso não é um jogo do fundo de quintal, que não tem ninguém filmando não. O SBT, eu tô assistindo pelo SBT, filmou, tá certo? Ele dando os 2 amarelos ao mesmo jogador, e não expulsou o cara, pô, assim. A gente ganhou o jogo, tá? Mas isso não pode acontecer, pô. Isso não pode acontecer de jeito nenhum. Se o Sport perde esse jogo, isso ia dar um rolo do caramba, pô. A sorte eu perdo o empate, tá? Se fosse empate também, a gente ia cobrar isso aí, ia ter que cancelar esse jogo, porque assim, a gente foi simplesmente prejudicadíssimo. Se o cara leva 2 cartões amarelos, o cara tem que ser expulso, pô. E o árbitro não expulsou, quero ver o que é que ele vai botar na súmula. Acho que ele vai fingir que não deu cartão amarelo pro cara, mesmo a câmera tendo colocado isso, tá? Mas vamos lá, agora eu vou passar esse bastão aí pros jogadores do Sport. Meus amigos, tem 11 jogadores em campo. Tem ali Márcio Goiano na beira de campo, auxiliar, banco de reserva, e ninguém percebeu que esse cara levou o segundo cartão amarelo. Parecia que os caras do Sport estavam jogando, tipo, uma pelada qualquer, esperando a hora de acabar. Vamos ver aqui o que é que dá. Quando acabar, a gente vai para casa. Porque assim, jogo em alto nível, jogador em alto nível tem que estar ligado no adversário que levou o cartão amarelo, tá certo? Então assim, isso foi erro amador do árbitro, 100% culpa dele. Mas a gente, como torcedor do Sport, a gente tem que cobrar esses jogadores que estão em campo, tá certo? Que esses jogadores não estão vestindo a camisa do Sport com vontade. Assim, já tô ficando meio desconfiado em relação a esses jogadores, tá? Mas bora lá falar aí sobre o jogo, beleza? Bora falar sobre o jogo, esse erro grotesco aí. Foi aí aos 18 minutos do segundo tempo, que era para ter sido expulso, a gente ia ficar com mais um, ia ficar mais tranquilo. Mas não aconteceu e a gente tem que ver aí e tem que ir para cima, tá? Tem que ir para cima desse árbitro, que isso não pode acontecer não. Mas bora falar do jogo, que é o que importa. Vamos lá. Em relação ao jogo, meus amigos, um jogo ridículo do Sport, tá? Um jogo assim, fraquíssimo. Eu não vou colocar a culpa em treinador, tá? Porque Márcio Goiano colocou jogadores em campo, tá certo? Colocou um time legal em campo. A gente viu que Yuri Castilho foi poupado, tá certo? A gente tava sem Barleta, tava sem alguns jogadores, sem Benevenuto, mas a gente tava com um time ok dentro de campo. Só que os jogadores estão muito displicentes, tá? E eu vou botar aqui, o principal, que eu tinha falado para vocês hoje em relação à escalação do Sport hoje à tarde,
Mas eu quero trazer para você, meus amigos, a questão de Felipinho, tá? Felipinho tá andando em campo. Muitas bolas subindo displicente demais e deixando o atacante, ele vinha andando, teve um lance que o Jacuipense pegou um contra-ataque, ele veio trotando, andando assim em campo, ó, só na manhã, parecia que tava fazendo Cooper, e o cara lá tava nas costas dele. Nas costas dele não, na frente dele, sozinho. O cara da Jacuipense tava sozinho. A sorte que a Jacuipense é um time muito ruim e o cara que tava com a bola no pé não viu o atacante sozinho. E Filipinho olhando pro cara. Então assim, ridícula a atuação de Filipinho, tá? Um dos melhores jogadores, que eu disse aqui, eu disse que ele era 2 jogos seguidos, eu disse que era o melhor jogador do esporte e agora tá deixando a desejar. Não tá apoiando direito, não tá apoiando, não tá subindo, erra todos os cruzamentos. Filipinho não acerta um cruzamento. Max, que entrou no segundo tempo com ponta direita, tá acertando mais cruzamento do que Felipinho. Então assim, ridículo, tá? Ridículo. Para mim, o pior jogador em campo e fazendo corpo mole. Seu Filipinho tá fazendo corpo mole. Dá para se doar mais, tá bom? Dá para se doar mais pelo time. Errando muito passe, sem voltar para marcar e também sem acertar nada lá em cima. E eu gosto de cobrar, meus amigos, aqui a atuação de Filipinho quando o Sport ganha também. Porque assim, esse jogador tô andando em campo, tá certo? E pra gente fazer o contraponto aqui, pra mim, o melhor jogador, se a gente pode dizer que foi o melhor jogador em campo, se teve esse melhor jogador em campo, poderia ser Depena pelo gol, que assim, achou o gol, a gente achou o gol, Depena simplesmente pegou a bola, chutou a bola fora de área, quando a Jacuipense estava melhor do que a gente, desviou várias oportunidades e não fez o gol. Depena foi lá e fez o gol e deu uma aliviada pra gente, tá certo? Mas não vai ser Depena o melhor jogador, vai ser sim Biel, tá certo? Não pelo gol. Eu achei que Biel deu uma dinâmica muito boa no meio campo, precisa de entrosamento ainda, errou muitos passes, mas é entrosamento. Futebol não é um videogame que a gente coloca ali e vai começar a jogar e o cara já conhece, sabe onde tá o outro. Não é assim. Biel é o cara ali que vai fazer o meio campo. É um jogador lúcido, toca a bola, sabe catimbar o jogo, sabe virar, junto com o Depena também, tá certo? Se fosse para colocar 2 jogadores melhores, não pelos gols que os 2 fizeram, tá? Era Carlos Depena em segundo lugar, mas em primeiro lugar Biel, que eu gostei muito do jogo dele. Mas coincidência, meus amigos, ou não, os 2 jogadores que fizeram o gol, tanto Carlos Depena quanto Biel, mesmo o Sport jogando horrível, são jogadores que pro antigo treinador, que eu tô esquecendo o nome dele. O antigo treinador, meus amigos, era banco, botava os caras no banco. Biel nem sequer entrava, pô. Biel foi 2 a 3 jogos já que estavam disponíveis. Biel só entrou em um, tá? Foi contra o Atlético que já tava apanhando já. E aí botou Biel ali, mas no outro jogo, contra o Cuiabá, Biel nem entrou em campo. Então, enfim, tá certo? Ele preferia colocar Marlon Douglas no meio campo do que Carlos Depena. Não existe isso, tá? Não existe isso que o antigo treinador da gente fazia. Mas os 2 que eram bancos pro antigo treinador fizeram um gol, tá? Não tô dizendo que os caras foram os melhores, mas a gente tem que entender que o esporte tá ruim. Os jogadores que são medianos, a gente tem que voltar para jogar, pô. Não adianta a gente que inventar Marlon Douglas, o Gustavo Maia, algo do tipo, quando a gente tem 2 jogadores, Biel, que estava no Brusque, e Depena, não tem o que falar. É um jogador que é de elenco, um jogador que não aguenta jogar o jogo todo, mas é diferenciado. É diferenciado, tanto Biel quanto Depena, beleza? Mas, meus amigos, é basicamente isso. Não gostei do jogo do Sport, vencemos, é importante para dar moral ao time, tá certo? Mas eu preciso que o Sport contrate um treinador. Eu tenho isso na minha mente. Então, eu preciso assim, a gente precisa que o Sport contrate um treinador para poder olhar mais para esses jogadores. Eu acredito assim, que tem muitos que têm potencial, tá certo? Tem muito potencial ainda a se extrair, tá certo? E espero que a torcida, depois desse jogo, não venha pedir Márcio Goiano para continuar. Ah, deixa ele. Não. O time não evoluiu, tá certo? O time continuou a mesma coisa. A mudança que ele fez foi o básico que o Roger não fazia. Colocar jogadores que são medianos, que é o caso de Biel e Depena, para ser titular. É simplesmente assim. E botar Gustavo Maia no banco e colocar Gustavo Maia no segundo tempo. Tudo bem, Gustavo Maia é jogador de segundo tempo. Mas Márcio Goiano
escalou o time certinho, o time que são jogadores limitados e fazendo corpo mole, tá? Seu Filipinho, eu tô de olho nele que ele tá fazendo corpo mole e tá muito abaixo da média, beleza? Mas, meus amigos, ganhamos, vencemos a primeira Copa do Nordeste, é bom para dar moral. A gente não pode falar nada disso, é bom para dar moral ao elenco. E o próximo treinador que estiver chegando aí, não sei se vai ser Eduardo Batista, se vai ser Luizinho Lopes, quem é que vai ser ainda, eu trago para vocês quando surgir o negócio mais concreto, mas já olha e vê um time mais ou menos, tá? Precisa só dar um puxão de orelha em muitos jogadores aí que tá fazendo o corpo mole, então beleza? Mas, meus amigos, deixa aí nos comentários o que vocês acharam aí dessa vitória meia boca do Sport, beleza? Tamo junto e até a próxima.